Fala aí, galera, beleza? Vamos falar sobre liberdade. Liberdade, todo mundo quer liberdade. Eu lembro de um samba que era liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. O que é a liberdade, né? A liberdade, nesse caso do samba, era sobre os escravos, né? Tava falando que eles queriam ser iguais aos senhores de engenho e tal, né? Mas a liberdade, existem várias liberdades, né? Você tem lá essa liberdade que é física, que os caras eram presos e escravizados, né? Forçados a trabalhar. E tem a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de ação, né? Por exemplo, um policial, ele tem a liberdade de ação, de agir contra uma coisa, contra algo que está sendo contra a lei. Então ele tem a liberdade de agir, ele não tem que ficar acuado, ele pode agir nesse caso. A liberdade de expressão é quando você tem uma opinião e você emite essa opinião. E a liberdade de imprensa é aquela que você pode ir até investigar até você descobrir um assunto, né? Um furo, né? Um assunto que vai mudar muito a vida e tal. Só que todas essas liberdades têm limite, né? Então, tipo, o escravo, ele foi liberto, só que ele se limitou por problemas também como posso dizer, ele ficou limitado dentro do mercado de trabalho, vamos dizer assim, porque ele aprendeu muita coisa sendo escravo, porém ele não sabe colocar isso, não soube colocar isso para ganhar dinheiro, para fazer as coisas. Então essa foi uma limitação dele dentro da liberdade que ele teve, entendeu? O que deveria ter sido feito? Pô, estamos em outro mundo, eu não posso pensar com a cabeça de 2016 o que se pensava com a cabeça de 1888. Não tem como. Então se hoje em dia acontecesse isso, porque é difícil ter uma escravidão hoje em dia, apesar que existe, né? A gente sabe que existe escravidão em países muçulmanos, as mulheres são escravizadas. Então, mas se você pensar, não, agora vamos soltar eles, mas vamos dar uma base de estudo, alguma coisa, para que eles possam entrar no mercado de trabalho. Isso foi em 1888, ninguém tinha essa cabeça. A cabeça era libertar, entendeu? Só. A liberdade de expressão, eu queria falar por último. A liberdade de imprensa, por exemplo. Qual o limite da liberdade de imprensa? Invadir a casa do cara, usar um drone para entrar onde você está lá na piscina. Essa liberdade, ela invade. Aí a gente tem que pensar num preceito que eu tinha na minha escola, que eu achei muito legal. Foi uma frase de um professor que eu nunca mais vou esquecer, que diz que a nossa liberdade acaba onde começa a do outro, a do próximo, né? Então a gente tem que pensar em quem. Porque o problema é que quando a gente pede liberdade, a gente pensa só na gente. Eu quero liberdade, freedom, forever. Mas a gente esquece dos outros. A gente esquece que a gente é um indivíduo que quer liberdade, porém vive em sociedade. Essa é a diferença. Porque não adianta eu posso falar assim, eu tenho vontades, eu gosto de assassinar pessoas. Pô, o cara pega uma arma e sai matando todo mundo e fala que é pela liberdade dele, da vontade dele, entendeu? Não, ele tá tirando vidas, ele tá tirando pessoas, tirando a liberdade de vida de uma outra pessoa, entendeu? Então os limites são... A gente tem que ter limite dentro de uma liberdade, entendeu? E quem é esse limite? Aí entra o Estado. Só que o Estado, ele tem que inventar limites ou ele só tem que limitar a boa convivência em sociedade, né? Qual seria, né, o limite do Estado aí, né? Porque aí o Estado quer
É outra coisa, que é assim, o Estado, quando começa a ter muito poder, o que ele quer? Ele começa a pautar como você deve viver. Aí começa a inventar que você não pode comer carne, que as escolas não podem ter salgadinho, só pode ter coisa que sem açúcar, porque para as crianças não ficarem hiperativas. Não pode ter refrigerante, porque vai engordar, obesidade. Aí começa a inventar que banheiro transgênero, aí começa a entrar em liberdade de outros, porque o Estado ele tem que saber que ele é empregado do cidadão. Acabou. Qual é a maioria? A maioria aceita ter um banheiro desse na escola? Como é que os pais vão se sentir com seus filhos estando à mercê de uma loucura dessa? Tipo, minha filha tem 3 anos, ela vai entrar no banheiro, vai ter lá uns marmanjão de 12, 3 marmanjão lá com... Minha filha vai fazer o quê? Vai ficar lá acuada, vai sair do banheiro? Ou vai acabar sendo, no mínimo, sofrendo um certo bullying? No mínimo. Para não dizer coisas piores, entendeu? Então, aonde está essa liberdade? Até onde vai a liberdade? Né? A gente tem que pensar muito nisso, porque a gente tem que pensar sempre no próximo. Por isso que na Bíblia diz, por isso que Jesus deixou esses ensinamentos, que a gente tem que amar o próximo como é nós mesmos, e amar a nós mesmos como a gente ama a Cristo. Então essa é a convivência que a gente tem que ter. Não é o socialismo que impõe, são os nossos valores que dão isso pra gente. Então a gente tem que se amar o próximo, é não entrar na liberdade do próximo, é não invadir a liberdade dele, entendeu? Quando eu falo assim, eu não gosto de cigarro em lugares fechados, eu não gosto, não gosto de cigarro, eu não fumo. Agora, eu não sou contra quem fuma, entendeu? O cara tem a liberdade dele de fumar, vai fumar, beleza, a vida é sua, entendeu? Agora, a partir do momento que ele está invadindo a minha liberdade de estar sentado numa mesa e a fumaça dele ficar invadindo a minha área, o meu quadrado, aí já é um abuso, entendeu? Aí eu acho que a pessoa tem que ter essa noção, tô atrapalhando, vou lá pra fora, entendeu? Não precisaria ter uma lei pra isso. É isso que eu luto tanto, que eu acho tão absurdo ter que ter uma lei pra dizer pra pessoa o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, entendeu? Se a pessoa tivesse noção de que o prazer dela, né, o cigarro dela tá invadindo a área de uma outra pessoa, se ela tivesse essa noção, não ia precisar de ter lei para isso, entendeu? Então é isso assim que é difícil falar, é difícil comentar sobre isso, mas é que eu queria tentar passar para vocês assim sobre liberdade, que a gente, sempre que a gente for fazer alguma coisa, a gente pense no próximo. A gente não pense só em nós. Eu sei que a gente tem vontade de fazer tudo, mas as pessoas também têm, são pessoas, seres humanos. Eles também têm vontade de fazer várias coisas. Então não tem como, vou bater pega. Eu bati quando era novo, a gente fazia essas besteiras. Hoje em dia, depois que a gente fica velho, a gente pensa bem. Entendeu? A gente fica, eu posso causar um acidente, posso matar uma família, sabe? Posso de repente não acontecer nada comigo, mas a pessoa que está do lado se assustar e capotar, se ela bater com o carro. Então, quer dizer, a gente tem que... São detalhes que a gente tem que pensar, né? Ser mais prudente com as pessoas, para que o mundo possa ser melhor. Aí, assim, eu não... Sabe, é um absurdo você pensar assim, eu quero fazer o mundo melhor, sabe? Eu tenho ideias. Todo mundo que tem ideias para um mundo melhor acabou em genocídio. Então, tipo, o Hitler, ele achava que estava fazendo bem para a sociedade. Você acha que ele achava que ele estava fazendo mal? Não, ele estava fazendo bem para ele. Porque ele tinha uma ideia de que os judeus eram os opressores, eram pessoas que estavam acabando com o mundo. Então ele pensou, vamos acabar com os judeus. Tipo assim, mas o cara, para que tenha um mundo melhor, vamos acabar com os judeus. Foi o que o cara pensou, entendeu? Então, é tipo... O Stalin também,
ele achava que ele estava fazendo bem para a sociedade. Lenin achou que estava fazendo bem. E na verdade acabou tudo em genocídio. Então todo mundo que tem ideia de fazer um mundo melhor, fica com o pé atrás, porque o mundo melhor ele é feito pelas pessoas, ele é feito pela convivência das pessoas, pela como eu posso dizer, quando você pensa na outra pessoa, né? Como é que fala? Empatia. A empatia que você tem com as pessoas é o que vai fazer o mundo ser melhor, não é, claro, Cristo, né? A gente crê em Deus e tal, mas estou falando assim, socialmente, né? Falando, não é o socialismo, não é o governo socialista que vai resolver isso. Falou, galera? Fiquem com Deus aí, um abraço, fui.